Fala pessoal, tudo bem? Esse é o Estogel, sou o professor Horácio Ferraz e a nossa aula hoje eu vou usar um tema que eu coloco como um tema de atualidades, envolvendo conceitos de geografia, de ciências, para falar com vocês um pouco sobre poluição dos rios, poluição hídrica no Brasil e abordando alguma questão aí internacional. Nós vamos falar sobre a crise do saneamento básico do Brasil, que infelizmente é histórico, né? O Brasil tem leis de proteção aos mananciais desde a década de 1970, mas a gestão pública, os nossos gestores públicos, tanto no âmbito federal, estadual e municipal, realmente empurram esse problema uns para os outros e o que sobra é uma catástrofe ambiental, que é a poluição dos nossos rios, das nossas bacias hidrográficas. O Brasil tem 81% de todos os seus municípios, não um total de 4.490 municípios, que despejam 50% do seu esgoto sem nenhum tipo de limpeza, sem nenhum tipo de tratamento. Considerando a lei brasileira, a lei de mananciais do Brasil, o índice é ainda pior, 90% dos nossos municípios trata menos de 60% do esgoto, ou seja, o mínimo para que esse esgoto possa ser lançado no rio sem gerar grandes danos ambientais. Sob o ponto de vista geral, o problema é dinheiro, vontade dos gestores públicos e também, obviamente, uma conscientização de toda a sociedade, uma vez que é um trabalho realmente muito complexo. Essa solução, ela obviamente parte do governo, mas ela precisa de um setor de inteligência por detrás disso, porque não adianta tirar o lixo do rio. Nós temos que evitar que o lixo vá parar no rio para que o rio possa se limpar de uma certa forma sozinho, né, dentro do seu curso até a sua foz. Nós vamos continuar falando aqui e veja que de 5.570 municípios que o Brasil tem, apenas 769 municípios fazem mais do que o mínimo para lançar o esgoto dentro do rio. Ou seja, removem 60% da carga orgânica desse esgoto. A maioria desses 769 municípios, você já deve imaginar que eles estão na região centro-oeste, sudeste e sul, que são as áreas mais desenvolvidas economicamente do Brasil, e por conta disso, alguns e grande parte desses municípios estão nessa região, porque há um maior investimento da gestão pública, há uma maior fiscalização ambiental, etc. e tal, e obviamente áreas públicas precisam cuidar melhor dos seus recursos hídricos, uma vez que a população, a urbanização é muito elevada. Partindo desse ponto de vista, ao analisar 5.570 municípios, nós temos realidades muito diferentes em cada região do Brasil. Você sabe que o Sudeste é mais desenvolvido, o Norte, o Nordeste tem problemas socioeconômicos mais agudos, mas quando nós falamos de tratamento do esgoto, a realidade ela é ruim para todos. Ou seja, mesmo a região Sudeste, mesmo a região Sul, que são as regiões mais ricas do país, elas não têm um número tão favorável para poder comparar com as outras regiões. Partindo da ideia de que nós somos a região mais urbanizada do país, o estado de São Paulo tem mais de 41 milhões de habitantes vivendo em áreas urbanas, o estado do Rio de Janeiro mais de 15 milhões de habitantes, as moradias são irregulares, a ocupação do solo é irregular e, obviamente, todo lixo despejado no esgoto e lixo acumulado nas ruas é levado para os rios através das chuvas e isso gera realmente um dado extremamente alarmante, mesmo tendo uma região mais desenvolvida socioeconomicamente falando, que é a região Sudeste e Sul do Brasil. Nós temos algumas informações que eu vou colocar para vocês em forma de gráficos, de infográficos e tal, que vocês podem consultar no site atlasesgotos.ana, Agência Nacional de Águas.gov.br. É importante que você faça uma consulta para que você possa comparar os estados, comparar aí as regiões em relação ao saneamento básico, em relação ao tratamento do esgoto. Nós temos alguns dados gerais do Brasil. O Brasil, né, todos os estados, todos os 5.570 municípios, produzem um total de 9,1 toneladas de esgoto por dia. Então, é importante você entender que desses 9,1, menos de 50% muitas vezes é tratado. Ou seja,
quase 5 toneladas de resíduos orgânicos advindos do esgoto doméstico, comercial, industrial, são tratados e vão diretamente para os nossos rios. Nós temos 45% da população que não tem nenhum tipo de tratamento de esgoto. E nós temos 55% da população que possui um esgotamento sanitário adequado. Esses dados são realmente alarmantes. Nós temos uma população hoje estimada em 208 milhões de habitantes, então calcule aí as porcentagens, você percebe que nós estamos muito longe daquilo que seria o recomendável em termos de saneamento básico no Brasil. Aqui nós temos algumas informações importantes, a situação da população em relação ao esgoto no Brasil. 43% coletado e tratado, 12% solução individual. Solução individual você deve entender que é a fossa asséptica, que pode ser instalada individualmente, o custo é um pouco elevado, não são obviamente todas as famílias brasileiras que conseguem instalar um modelo de tratamento de esgoto como esse, mas 12% utilizam um tratamento individual do esgoto e acabam conseguindo adequar a questão ambiental da geração do seu lixo em termos de esgotamento. 18% coletado e não tratado e 27% não coletado e não tratado. Esse número realmente assusta, porque o Brasil é um país de dimensões continentais. 27% do país não ter um esgoto coletado e tratado é realmente algo que deve preocupar não só a gestão pública, mas todos aqueles que se preocupam com o país, com o meio ambiente do país. Nós temos por região também, muito claro, você percebe que a região centro-sul, né, que é essa região concentrada, como diz o geógrafo Milton Santos, região mais desenvolvida economicamente, já passou aí pela Revolução Industrial, né, tem uma infraestrutura mais aplicada, né? Nós temos 63% no centro-oeste, 58% no sudeste, 65% no sul. Vejam que esgoto coletado e tratado no norte e no nordeste é muito menor que as regiões mais ao centro-sul do Brasil. 33% no norte, 48% no nordeste, isso de tratamento do esgoto no nosso país. Esses dados eu coloco rapidamente para mostrar a condição do país. E eu vou pegar alguns estados para usar de exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Brasília e o Piauí, que é um estado extremamente carente de recursos econômicos e, obviamente, o tratamento do esgoto, saneamento básico também fica à deriva dessa situação. Nós temos aqui, em termos gerais, né, falando sobre o Brasil todo, coletado e tratado 31,87%, coletado e não tratado 10%, solução individual chegando a 16% e não coletado e não tratado 41,14% no Brasil. Dados extremamente preocupantes. Quando a gente faz uma comparação de estados, nós temos aqui o Rio de Janeiro com 30% coletado e não tratado, 42% coletado e tratado, não coletado e não tratado 18%, com 8% de solução individual, fossa séptica e outros tipos de solução individual que adequam realmente o tratamento do esgoto. Pegando a região do estado de São Paulo, 645 municípios, o estado mais importante do país em termos de economia e de população, 41 milhões de habitantes, né, de área urbana. Nós temos 64% de esgoto coletado e tratado. De acordo com a lei, estaríamos aparentemente adequados, porém muito aquém daquilo que nós precisamos chegar. Temos 22% de esgoto coletado, mas não tratado, 9% não coletado e não tratado. São áreas que são de ocupação ilegal, né? Uso do solo inadequado, aonde por lei as empresas de saneamento básico acabam não instalando sistemas de coleta e tratamento de esgoto, porém, isso não impede que as pessoas sejam empurradas para os mananciais, para a natureza, e acabam instalando ali água, luz e despejando o seu esgoto diretamente no manancial, sem nenhum tipo de tratamento. Pegando aqui mais dois exemplos, nós vamos pegar o Distrito Federal, que é a região do Brasil com a melhor qualidade de tratamento de esgoto no Brasil. Nós temos 83% do esgoto coletado e tratado no Distrito Federal,
com 8,5% de esgoto não coletado e não tratado. Só para fazer uma comparação com o estado ao norte, né? Nós vamos pegar aqui a opção do Piauí, que realmente tem um dado aí, tem números alarmantes, né? Nós temos 59% do esgoto não coletado e não tratado. E 28% com solução individual, que seria adequado, e apenas 2% de esgoto tratado e coletado. Veja que esses dados são alarmantes em termos de vista, mostrando aí as desigualdades regionais que o Brasil tem. Norte e Nordeste completamente abandonado e o Centro-Sul um pouco melhor, mas também com sérios problemas devido à ineficácia dos nossos gestores públicos e a própria cultura da população de realmente não priorizar a coleta seletiva, não lançar os seus resíduos e o seu esgoto de uma forma adequada. Esse gráfico, esse esquema aqui, ele é importante para você entender que os rios de todo o país, de todo o Brasil, nós temos aproximadamente 83 mil quilômetros de rios poluídos, altamente poluídos no Brasil. Só para você entender, isso seria equivalente aos 17 maiores rios do mundo ligados, interligados um ao outro. Então, o Brasil teria hoje, em termos nacionais, um rio Tietê por estado. E nós temos aqui uma proporção da qualidade das águas dos nossos rios, né? Bom, o que seria isso? Extensão dos rios brasileiros comprometidos por DBO, que seria a demanda bioquímica de oxigênio. Nós podemos dizer que seria a matéria orgânica presente nesses rios, né? Então nós temos 1.600.000 quilômetros de extensão de rios com uma proporção mais baixa, né? Que possibilita um tratamento com cloro e essa água já pode ser consumida, não há uma destruição da fauna aquática, etc. e tal. Depois nós vamos ter 25.760 quilômetros entre 3 e 5 miligramas por litro, né, de DBO, de matéria orgânica, que já faz com que esse rio tenha problemas, né, exige um tratamento mais custoso, né. Nós vamos partir aqui para 27 mil quilômetros de rios de 5 a 10 miligramas por litro de DBO, o que já faz com que esse rio esteja num nível perigoso, realmente de poluição, e 83.450 quilômetros de rios de nível 4, ou seja, o nível máximo de poluição. Esse rio, ele na melhor das hipóteses, pode ser usado para navegação. Não pode ser usado para nenhuma outra atividade, e isso faz com que o Brasil tenha a junção dos 17 maiores rios do mundo sem nenhuma condição de ser utilizado. Na melhor das hipóteses, seria usado para navegação. Isso é um dado extremamente preocupante para nós. O Brasil produz todos os dias 9,1 mil toneladas de matéria orgânica lançada diretamente aos rios, das quais somente 39% são tratadas. Chegamos então à conclusão de que 5,5 mil toneladas do que produzimos em casa são jogadas nos nossos rios sem nenhum tipo de tratamento. Se isso fosse só água, só líquido, daria para encher mais de 2.000 piscinas olímpicas por dia de lixo não tratado. Dentro desses números nós temos materiais sólidos, então é difícil calcular o tamanho da gravidade que isso vai gerar. Segundo a Agência Nacional das Águas, o Brasil tem atualmente cerca de 83 mil quilômetros de rios de classe 4, ou seja, é um rio morto, que não tem nenhuma finalidade. Esse nível 4, ele foi importado dos Estados Unidos na década de 70, que classificava a qualidade dos rios de 0 a 4. Quanto mais próximo de 0, melhor a qualidade do rio. Quanto mais próximo de 4, pior a qualidade do rio. Naquela década, naquele contexto, era válido você utilizar esse tipo de cálculo, porque estava se implantando um sistema de gestão ambiental, primeiro nos países desenvolvidos, e obviamente esses modelos foram copiados para os países subdesenvolvidos. Hoje em dia, não vale mais, não temos mais como utilizar como meta o nível 4, porque o nível 4 é um nível de um rio morto, então nós não podemos mais utilizar isso. Contudo, o Brasil ainda mantém
esse índice de nível 4. A bacia do rio Tietê, aqui na região sudeste, em São Paulo, é considerada uma referência em poluição no Brasil. Cerca de 70% dos rios ligados ao Tietê são considerados classes 4, ou seja, são rios mortos. Isso de acordo com a ONG SOS Mata Atlântica, que ela tem um estudo realmente disponibilizado aí na internet para quem quiser estudar. Você tem nas mãos aí vários PDFs com estudos muito atuais dessa importante ONG que trata há décadas aí a questão da qualidade das águas aqui na região sudeste. O trecho do Tietê considerado morto diminuiu nos últimos anos. A Sabesp tem feito um trabalho de limpeza e despoluição do rio, porém ela ainda tem 130 quilômetros de extensão de rio morto e apenas 2% dos pontos de coleta e monitoramento são considerados adequados. Todo o restante é considerado péssimo ou ruim, né? Mais de 40% considerado péssimo ou ruim. Os parâmetros de limpeza da água usados no Brasil, como eu já falei, foram importados dos Estados Unidos. Não é mais interessante para nós continuarmos utilizando essa forma, porque isso mantém os rios numa condição lastimável. A ANA, que é a Agência Nacional de Águas, ela estima que para tratar todos os rios brasileiros até 2035 sejam necessários 150 bilhões de reais para fazer todo o trabalho de limpeza e despoluição desses rios. Para você comparar, 150 bilhões de reais é o valor que o governo alega ter de déficit público, né? A dívida pública que o Brasil alega ter hoje. Nós, até 2035, com esse valor, poderíamos ter uma qualidade muito melhor dos nossos rios. Apesar de que não é só dinheiro, né? Precisa haver uma comunicação muito bem feita entre as esferas federais, estaduais, municipais, uma vez de que as empresas que fornecem água e esgoto são estaduais e muitas vezes as redes municipais não estão ligadas às redes estaduais. Então também precisamos de um processo, aí, de um órgão de inteligência para que possa realmente fazer uma interligação de todas as redes de esgoto, de todos os grandes estados, todas as grandes áreas urbanas, para que isso de fato saia do papel e funcione. A nossa lei, que é a lei de manancial, ela proíbe que os estados instalem sistemas de coleta e tratamento de esgoto em áreas irregulares. Quando a gente pega um estado, por exemplo, como o Rio de Janeiro, com mais de 15 milhões de habitantes e que tem 70% das suas habitações irregulares, você simplesmente usa a lei para tornar o cidadão da favela, da comunidade, das áreas pobres invisíveis, porque se ele mora numa área que não é regular, que é uma área informal, e ele nunca vai ter um sistema de coleta e tratamento de esgoto ligado, você diz que esse cara é invisível, uma vez que, mesmo não tendo um sistema de coleta e tratamento, esse cara tem água e luz ligado lá e ele produz esgoto. Então, é realmente incoerente o que a lei diz quando a gente olha para a realidade do país, aonde as áreas mais valorizadas são impossíveis, né, para as pessoas de baixa renda, e isso, a especulação imobiliária, empurra os pobres para a natureza, ou seja, empurra os pobres para as áreas próximas aos grandes mananciais que o Brasil tem. Fechando essa aula, eu gostaria de dizer para você que o Brasil não está sozinho em relação ao tratamento da água, né, à poluição dos recursos hídricos. Se você olhar hoje, o mundo inteiro tem cerca de 1/3 da sua água contaminada, principalmente na América Latina, na África e na Ásia. Mas não é um problema somente nosso, países desenvolvidos têm rios poluídos também. Você pode hoje falar sobre o Mar do Caribe, Honduras, Guatemala, que hoje nós já temos manchas de lixo em algumas ilhas do Caribe. Nós temos Taiwan com sério problema de lixo, não tem para onde enviar o seu lixo porque os aterros sanitários foram fechados por falta de espaço e esse lixo ele acaba sendo meio que vendido para a China. Enfim, nós temos sérios problemas ambientais na Índia, em vários países da Ásia. Não é um problema somente nosso, né? Então nós precisamos realmente refletir de uma forma geral. Como consequência, 1/3 dos cursos de água do mundo estão completamente poluídos. E finalizo essa aula dizendo para vocês que no Brasil a situação é terrível. Nós já temos praticamente um rio Tietê por estado. A nossa aula acaba aqui, espero que você tenha gostado. Se você quiser, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e até a próxima. Valeu!